Olá pessoal, tudo bem? Ontem tivemos um dia bastante cheio de exames, né, de endoscopia e colonoscopia, e hoje de manhã também. Eu acabei não tendo tempo de fazer um vídeo, que eu acho que é um vídeo importante para esclarecimento de uma situação. Ontem a gente fez o diagnóstico em 2 pacientes de câncer coloretal avançado, ou seja, câncer que já precisa fazer tratamento cirúrgico, provavelmente vão ter que fazer quimioterapia como tratamento adjuvante, e a gente só pôde fazer biópsias, eram lesões já com estenose, ou seja, o aparelho não passou pelo tumor para avaliar o resto do cólon, e a gente sabe que assim, são 2 pacientes, era um paciente de 62 anos, o outro de 78, que nunca tinham feito o exame, ou seja, nunca tinham feito a colonoscopia. E isso é muito triste, porque a gente sabe que hoje em dia existe uma indicação de fazer a colonoscopia após os 45 anos, independente de ser homem ou mulher, e independente de ter sintoma relacionado com o intestino. Isso é o mais importante, que a gente chama de um exame, fazer um exame de screening, né, que é o primeiro exame. E é um exame que faz o diagnóstico e, ao mesmo tempo, prevenção, né? Então, a gente pede que os colegas peçam esse exame, independente do paciente ter sintoma ou não, e os pacientes terem a consciência que precisam fazer o exame após os 45 anos. Então, se o médico não pediu, não precisa ser médico especialista, o paciente pede, diz, olha, eu quero realizar a colonoscopia, eu ainda não fiz. E para deixar claro aqui que é um exame bem tranquilo, é um exame de baixo risco, é um exame em que precisa fazer um preparo do cólon, o intestino precisa ficar bem limpo para poder ser feito um exame com qualidade, mas hoje em dia é permitido comer uma grande quantidade de alimentos sem resíduos, sem fibras, né, para poder limpar o intestino. Precisa usar laxativos, hoje em dia a gente usa laxativo mais moderno, como o Picoprep, por exemplo, que faz um preparo mais rápido do que o Manitol antigo, que também se usa e é um bom laxativo para limpar esse intestino. Mas eu queria frisar que é um exame seguro, de baixo risco, o paciente faz uma sedação, o paciente normalmente dorme, não vê nada, ele lembra muito pouco ou não lembra de nada por causa dos remédios que se fazem. E eu mesmo já fui submetido à colonoscopia 2 vezes, foram retirados pólipos, então eu já fiz o preparo, já fiz o exame e posso dizer, é um exame tranquilo, o preparo é tranquilo. Então eu queria fazer um pedido aqui para que os pacientes que tenham mais de 45 anos e que não fizeram a colonoscopia, que façam a colonoscopia. E para os colegas também que não são da especialidade, que peçam esse exame para seus pacientes. A gente precisa combater mais, a gente tem visto cada vez mais diagnóstico de câncer coloretal, a gente tem visto um diagnóstico cada vez em pacientes mais jovens. Esses de ontem não eram pacientes jovens, mas eram pacientes que não tinham feito colonoscopia, apesar da idade acima de 60 anos. Então a gente precisa ficar alerta com isso e a gente precisa que sejam solicitados e sejam feitas essas colonoscopias. Então eu faço um pedido aqui, se você não fez sua colonoscopia e você tem acima de 45 anos, você precisa fazer esse exame. Um abraço a todos e faça sua colonoscopia. Em relação à prevenção, como que a prevenção é feita, né? A prevenção é feita quando a colonoscopia identifica pólipo ou alguma lesão pequena e durante o exame a gente já retira essa lesão. Ou se é uma lesão maior, a gente programa para retirar em outro momento, mas o importante é fazer o diagnóstico e tirar. A gente sabe que a maioria dos tumores se originam de lesões pequenas, de pólipos principalmente, que crescem com os anos e com o passar do tempo tem alterações na sua estrutura, alterações nas suas células e podem virar um tumor, principalmente os que a gente chama de adenomas, né? Então, aí que é feita a prevenção. Quando a gente retira essas lesões, a gente impede esse avanço até o tumor. Então, por isso, a importância de fazer a colonoscopia e, quando encontrada essas lesões, retiradas.